É por isso que o nosso lugar é aos pés da cruz. Às vezes você não entende porque passa por tantas humilhações, a dor. É nos pés da cruz onde nós aprendemos a crescer. Todo cristão que pensa em crescer espiritualmente tem que carregar dentro de si uma convicção: para eu crescer, eu preciso primeiro descer. Não se constrói um edifício de cima para baixo. Um edifício se constrói e começa de baixo para cima. Dependendo a altura do edifício, também a projeção da engenharia vai ter que descer mais, procurar as rochas lá embaixo, para que esses edifícios estejam bem, a base bem firme, para suportar a carga que está em cima dele. Assim também é a vida de um cristão. Se nós se preocuparmos para crescer espiritualmente e não se preocupar primeiro com as nossas bases, pode ter certeza, qualquer vento contrário vai derrubar essa casa. Qualquer vento vai destruir essa casa. É por isso que muitos cristãos hoje não conseguem se firmar muito tempo no Evangelho, porque só querem crescer, não é? Só querem ser usados por Deus. Deus não nos dá nada sem que antes Ele não teste o nosso coração. A primeira coisa, Deus, Ele olha o nosso coração. Há muitos que recebem bênção do Senhor e por não ter estrutura dentro da palavra, do meio de caminho para o final, perde as bênçãos. As bênçãos, ela precisa ser administrada em nossa vida. Reconhecer que aquilo que nós adquirimos de Deus, nós não adquirimos de mão beijada. Teve um preço, teve um custo muito alto. E quando você conquista as coisas através do seu suor, da sua luta, você dá valor. As coisas que vêm fácil, você não sabe o valor. Por isso que nós, igreja, quando nós recebemos algo do Senhor, é porque Deus, Ele já vem observando o nosso coração. Oração, jejuns, vida com o Senhor, renúncia. E no momento e no tempo de Deus, Deus Ele entrega para nós a bênção. E quando chega essa bênção, você chora de alegria. Você reconhece que aquilo que chegou das tuas mãos não foi mérito seu. É algo que Deus trouxe para você. E aí você dá o quê? Valor. E valoriza aquilo que Deus te dá. Você tem uma estrutura. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele runge como leão, tentando nos tragar. Esse rungir são os problemas que ele lança sobre um cristão. E por nós, ou por cristão não ter uma estrutura na palavra, acaba se assustando e deixando a bênção. Mas aquele que está nos pés da cruz, esses têm estrutura em nome de Jesus. Então vamos lá. Em que temos a redenção? Pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A nossa redenção foi conquistada na cruz, igreja. Ou não? A nossa vitória, os nossos pecados, as nossas enfermidades, tudo foi resolvido na cruz. Mesmo na dor, precisamos entender que nós temos que permanecer nos pés da cruz. Não saia dos pés da cruz. A cruz é sacrifício, é renúncia, é uma luta dentro de nós, é uma briga constante dentro de nós.
Mas quem está aos pés da cruz, o couro é grosso, igreja. Aguenta a pancada. Pancada do lombo vem toda hora. Pai, mas você aguenta. Você aguenta porque não é as tuas forças. É a força de Deus que te dá força para você suportar. É isso, igreja. Permanecer aos pés da cruz requer coragem de nós. Vocês lembram que quando Jesus estava na cruz, quem estava aos pés da cruz? Quem estava aos pés da cruz? Maria, mãe de Jesus, essa permaneceu. Maria Madalena permaneceu. Isabel permaneceu. E o seu discípulo amado, chamado João. Esses permaneceram. Esses tiveram coragem, porque o momento, igreja, era um momento de muita coragem mesmo, porque Maria Madalena, Isabel, João estavam correndo risco. A fúria daqueles soldados romanos. Mas eles não estavam preocupados. O que poderia acontecer com eles? Ele queria estar aos pés da cruz. Isso é coragem, igreja. Para a gente servir a Deus tem que ter coragem. Porque quando nós éramos lá do mundo, pense um povo que às vezes tinha coragem. Coragem de amanhecer o dia bebendo e não tinha vergonha. Coragem de usar droga. Coragem de roubar. Coragem de prostituir. Coragem de adulterar. Ninguém tinha vergonha. Corria sérios riscos. As madrugadas, carnavais, briga. Ninguém tinha medo. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais veloz do que os filhos da luz. Parece que as pessoas, quando se convertem, parece que há uma tendência natural na vida de um cristão de ficar bufinado, com medo, pensativo. Efésios 5:12. Efésios 5:1-2. Efésios 5:1-2. Capítulo 5, versículo 1 e o 2. Ok, então vamos lá. Olha para que Jesus nos escolheu. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Imitar a Deus. A gente só pode imitar a Deus, igreja, aos pés da cruz. É o Espírito do Senhor, quando está alinhado conosco, Ele nos impulsiona e nos conduz à cruz. É só o Espírito Santo que Ele dá força para você resistir a uma tentação. É só o Espírito Santo que Ele dá um domínio na hora que você está com seu sangue esquentado, com a sua língua afiada. É o Espírito Santo que nos domina e nos dá o domínio sobre a situação. Porque sem o Espírito Santo, nós somos um pavio curto. Queremos resolver as coisas na tora, não tem como. Ser imitador de Cristo é um propósito do Senhor aqui nessa terra para nós. Pare e pense, cada um de nós, se a gente se enquadrar no propósito do Senhor, na posição que Ele quer que nós estejamos e permanecemos aqui nessa terra, parecer com Ele. Geralmente os filhos, há uma tendência muito grande de parecer com o pai ou com a mãe, ou não. O filho não pode parecer com o filho do vizinho, aí tem alguma coisa que está errada. Né? Ei, marido, catar um filho, pai, o vizinho não tem nada a ver com sua característica.
Não é? De repente o casal tudo moreninho, daqui a pouco saiu um branquinho parecendo com o vizinho lá. É perigoso isso. É duvidoso isso. Às vezes sim. Às vezes acontece. Geralmente, olha para ali, o Edgar e o pai. Tem que fazer DNA ali? A miniatura do pai. Geralmente os filhos têm a semelhança do pai. E quando nós nos tornamos filho de Deus, nós adquirimos o DNA do nosso pai. E precisamos ter a semelhança do nosso pai. Por isso que a Bíblia diz que teremos ser imitadores de Cristo. Imagine as pessoas olhar para você e dizer, não, ali é filho de Deus. Aquele ali, não tem como. Ali é um filho de Deus. Aquele tem as características do pai. Aquele tem a personalidade do pai, do Senhor Jesus. Tem o caráter do Senhor, tem a personalidade do Senhor. Pense, como isso é possível? Não é obra do homem, é obra do Espírito Santo dentro de nós. É Ele quem vai nos transformando, nos moldando. A gente vai se envolvendo com o Senhor. Votai para mim, eu votarei para vós. Quanto mais nós nos votamos para o Senhor, Ele se volta para nós. E a consequência disso é a gente estar parecido com o Pai. Pare e pense, igreja. As pessoas olhar para você e dizem, eu vejo Jesus, aquela pessoa. Você está no meio de uma multidão, e alguém que olha para a multidão, olha para você e diz, aquele é diferente da multidão. É um desejo que tem que ter no nosso coração. É uma responsabilidade que nós temos dentro de nós, de chamar para dentro de nós essa responsabilidade. Por isso que vocês têm que se achar importantes. Por isso vocês têm que estofar o peito, empinar o nariz. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um cidadão dos céus. Eu sou uma cidadã dos céus. Eu não sou qualquer ser humano. Eu não sou qualquer crente. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Porque eu carrego o DNA de Cristo na minha vida. É difícil? Não é difícil. É um processo que só aos pés da cruz a gente vai aprender isso. Não saia debaixo da cruz. Estar aos pés da cruz é ter coragem, é ter renúncia, é estar disposto a pagar um preço. Aos pés da cruz nós temos a revelação do Senhor, nós temos a força do Senhor e passamos a testemunhar ao Senhor Jesus Cristo. Igreja, quando nós estamos aos pés da cruz, nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Renúncia. Você deixa de fazer a tua vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. Isso começa onde? Dentro de nós. Tudo tem que começar dentro de nós. Não fique exigindo que tem que começar no seu filho, lá no seu marido, lá nas suas irmãs. Primeiro começa aqui dentro. Os pés da cruz, a gente cresce. Uma criança não cresce de um dia para a noite. Há um tempo, há um processo. A mesma coisa a vida espiritual. É um processo. Ninguém adquire uma maturidade espiritual de um dia para a noite. É um processo. Porque nós iremos sempre aprender com a dureza do nosso coração. O coração nos pende para um lado, nos pende para o outro. E a Bíblia diz que há caminho para os homens que parece direito, mas o final é tortuoso. Então o nosso coração, ele nos engana muito. E o que é que Deus faz para tratar o nosso coração? Ele permite a correção. Porque se Deus não vier com a correção,
Sabe aqueles vaqueiros que estão conduzindo lá uma boiada, um cavalo, eles andam com ferrão, não é isso? Quando uma vaca ali, um boi sai do alinhamento ali, eles vão lá e tem que alinhar. E tem que ser no ferrão. E nós é como esses animais, muitas das vezes, cabeça dura, parece que não pensa, ou quando pensa, só pensa em nós. Aí Deus tem um propósito, a gente sempre quer procurar caminhos alternativos, aí o Senhor vai lá com ferrão. Isso dói, sabe? As correções de Deus, irmão Elis, dói tanto. É necessário a dor, porque se não vier a dor, a gente não aprende. Se não vem a dor, nosso coração fica ensoberbecido, cheio de orgulho. É por isso que tem crente que só vive no aperto e tem que estar no aperto o tempo todo. Tem crente, igreja, só vai no cacete mesmo, no aperto de Deus. Porque se Deus frouxar um pouquinho a corda, ele cria um asa e quer voar bem distante de Deus. Deus vem para cá. Aí ele começa a cortar as asas. Aí você não entende por quê. A gente às vezes acha que Deus não está acompanhando o nosso roteiro. Você acha que Deus não está acompanhando e monitorando a nossa vida? Tá, igreja, Ele tem cuidado, Ele cuida de nós. O amor dele é isso. Ah, por que eu estou passando por isso? Pare, repense. Veja o que você está passando. Por que você está passando? Faz uma retrospectiva. Será que teu coração, o nosso coração, não está nos enganando? É o amor de Deus, igreja. Igual aquele pai, aquela mãe, quando vê um filho errar, muitas das vezes, nós temos que dar exemplar ao filho. Você acha que às vezes não dói no coração da mãe? Você não quer ver seu filho apanhando? Você não quer ver seu filho lá, às vezes com a marca de uma ciposada, sei lá, de uma chinelada, não sei. Dói depois isso na mãe ou no pai, mas isso é necessário. É necessário porque você está formando um caráter em seus filhos. Você, pai e mãe, que passa a mão na cabeça do seu filho, você deixa de formar um caráter sobre eles. E para eles o mundo é o limite. Amanhã vão estar te engolindo. Amanhã vai estar te batendo. Amanhã vai estar olhando na tua cara e falando mais alto do que você. Porque o momento que você teve a oportunidade para que você exemplasse o seu filho, corrigisse o seu filho, você não corrigiu. Deus conosco, Ele usa a correção para isso, para chamarmos ao alinhamento que Ele quer. É aqui, filho, mas é aqui, não vai não? Tá bom. Aí Deus permite as coisas acontecer. E a gente não entende. E a gente vai culpar Deus. Não é culpar Deus, igreja. Deus não tem nada a ver com nossos problemas. Deus não tem nada a ver com seus problemas. Mas por que não, pastor? Eu não aceitei Jesus? Eu não sou um filho de Deus? Por que eu estou sofrendo? Deus não tem nada a ver com o sofrimento da humanidade.